Oi, pessoal. Deixa eu colocar minha apresentação aqui. Bom, muito bem. Minha presença aqui hoje, né, é para conversar sobre esse tema, combate às desigualdades e os programas de transferência de renda, uma breve perspectiva sobre o programa Bolsa Família, e é breve mesmo, tá, pessoal? Assim, não tem o objetivo de ser muito alongado, porque o programa é muito rico, tem muitas coisas a serem abordadas, então é algo bem breve. E, assim, antes de qualquer coisa, eu quero aqui registrar o agradecimento a todas as pessoas que estão referendando esse encontro, né? Para nós é muito importante isso que as pessoas estão fazendo de referendar um encontro como esse, uma conferência como essa, reconhecer a disponibilidade dos painelistas, colegas que estão aqui comigo, né? De grande conhecimento, né? E reconhecer demais aí todo mundo. E agradecer demais a você, Marília, né? Uma pessoa engajada, capaz, né? De uma alegria contagiante o tempo todo. Excelente, tá? Então, eu acredito que eu avalio que eu tenho lugar de fala na questão da desigualdade regional. A gente pode ver muitos aspectos da desigualdade que o programa Bolsa Família procurou abarcar, mas eu acredito que eu tenho mais lugar de fala na questão da desigualdade regional, né? Eu morei no Nordeste quase a minha vida inteira, então, e sou, né, sou do interior do Nordeste, minha vida está muito ligada ao agreste, ao sertão, então, eu acredito que eu estou muito mais conectado com esse aspecto, tá? Então, vocês estão vendo aí esse rapazinho que sou eu, né? Empregado da Caixa há 37 anos e contando, corredor de rua, marido de Ana Lúcia, pai de Júlia, de Caio e de Flávio, e apaixonado pela lida com os municípios, de uma forma geral, né? O que é urbano, o que é rural, assim, completamente apaixonado pelo trabalho, especificamente com os municípios, né? Que é onde as pessoas moram. E esse menino aí, né, não ia imaginar nunca que ia chegar nesse momento aqui, né, com essa história toda de empregado caixa, é, mas podia imaginar menos ainda uma história bem trágica, né, que ele não viveu, né, esse menino não viveu essa história, mas registrou muito forte na cabeça de um amigo que contou para ele, né, um evento que aconteceu lá no sertão, lá na zona rural de Salgueiro, Pernambuco, né, de esse amigo, junto com outros meninos que estavam andando, passeando, brincando pela zona rural lá de Salgueiro, encontraram uma casinha parecida com essa, e ali dentro tinha uma família, né, pai, mãe, filhos, mortos dentro da casinha e mortos de fome. Algo que era bastante comum no Nordeste passado, né? E eu trago aqui algumas cenas, né, de jornais lá das décadas de 70 e 80, né, bastante comuns na época. A gente está vendo aí um jornal falando de flagelados que fizeram saques, né, na Paraíba, outro aqui falando sobre saques a feiras sertanejas, saques e tensões ameaçam o Vale do Pajeú, que é bem no interior de Pernambuco, perto de Afogados da Engazeira, uma cidade lá no sertão. Governo abre emergência no Nordeste era uma coisa que era solicitada às vezes por prefeitos, frentes de emergência, como eram chamadas, que eram frentes de trabalho, que era uma forma de transferir alguma renda para os nordestinos, né? Fome e sede, desespero no Pajeú, né? E assim, aqui uma informação sobre essa empresa Cobal, que não existe mais, era uma empresa de distribuição de alimentos do governo federal, né? Que registrando aí que ela ia alimentar flagelado em algum momento, né? É, eu convivi com isso aí bastante, vi bastante essa questão, né, sendo tratada de uma forma na minha avaliação, não só minha, né, de muita gente, de forma bastante equivocada, que era o combate aos efeitos da seca, né? Era dessa forma que se tratava o Nordeste, aí se tratou durante décadas e décadas, né? E aqui eu trago um quadro,
né, breve, falando sobre alguns dados estatísticos. Lá de 1980, censo de 80, vocês veem aí, né, que a população do Nordeste respondia, nessa época, por quase um terço da população brasileira, enquanto que o PIB do Nordeste ele equivalia a pouco mais de 10%. Então, você vê aí, se você olhar as outras regiões, vai ver aí um desequilíbrio gigante, né, entre a população, que a gente tinha de população no Nordeste. Esse desequilíbrio cedeu um pouco, a gente vai falar um pouco mais na frente, tá? Mas vejam o tamanho do desequilíbrio que era lá na década de 80, né? E assim, vamos juntar isso com a forma como estava sendo, né, tratada a questão da miséria no Nordeste, né? Como eu disse, né, na avaliação aí de muitos, bastante equivocada. E assim, imaginem a quantidade de potenciais desperdiçados, perdidos nesse ambiente, né? E que a gente hoje está transformando em força e a gente quer fazer uma avaliação aí sobre isso depois. Mas assim, eu quero trazer aqui, poderia trazer muitos exemplos, tá, pessoal? Mas achei assim mais até lúdico trazer essa figura aqui. Vou deixar vocês escutando um pouquinho, só para vocês sentirem um gostinho desse nosso potencial que está florescendo aqui no momento. Escutem aí um pouco. Esse você conhece. Ele tá dizendo que é vaqueiro, só porque comprou bote de cavalo, só porque alugou um caminhão, porque vive num bolão, ele só vive de espato. E é fácil falar que é vaqueiro, difícil é o roteiro do homem do mato. Entrar na boiada sem dedo e pra trancar nos dedos tem que ser testado. Ninguém nunca viu ele derrubando um gado. Tem cavalo de porte e se tenta a sorte ele sai derrubado. E ninguém nunca viu ele derrubando um gado. No meu sertão inteiro dublê de... Vocês devem ter visto no fundo da apresentação uma casinha, né? Também bastante pobre, né? Desse clipe. E eu fico imaginando, né? Faço uma comparação com a casa que a gente viu no começo da apresentação e fico imaginando assim, imaginem a gente perdeu um potencial como esse aqui, né? De João Gomes. Imagino que a gente perde da maneira como talvez tenham sido perdidos tantos outros potenciais aqui do Nordeste. Então, assim, é muito bom ver isso. E, assim, a gente hoje tem comparado João Gomes com Luiz Gonzaga, né? É, uma grande força da música nordestina. Mas aí eu quero trazer aqui, a gente vai voltar a esse tema depois, mas eu quero trazer aqui uma comparação que para nós é bastante significativa. Luiz Gonzaga, ele foi reconhecido no Sudeste e depois veio para o Nordeste. Ele saiu daqui para buscar o reconhecimento dele no Nordeste, no Sudeste e depois veio para o Nordeste. Isso é tão forte que quando Luiz Gonzaga chegou em Caruaru, voltando lá do Sudeste, e pediu para tocar num cinema em Caruaru, o dono do cinema disse: Isso é um absurdo, eu não vou deixar um tocador de fole tocar no meu cinema. João Gomes tem um percurso exatamente o contrário. Ele é reconhecido primeiro no Nordeste e depois ele desce. Vejam o que é hoje o mercado consumidor do Nordeste de uma maneira geral, inclusive de música, tá? Então, a gente recebe, né, a partir de 2003, né, o programa Bolsa Família, e para nós ele trouxe uma grande alteração no nosso cenário. A gente tinha nessa época mais de 50 milhões de brasileiros na linha de pobreza ou abaixo da linha de pobreza, né, metade deles, mais da metade no Nordeste. E a partir de 2003 esse cenário começa a mudar, né? E aí, assim, a gente vai falar um pouco aqui sobre o programa, como eu falei, o objetivo é falar um pouco. Então, a gente traz aqui alguns objetivos do programa, né? Combater a fome por meio de transferência direta de renda, diferente do que a gente viu lá atrás. Antes a transferência era feita in natura, né? Muitas cestas básicas foram distribuídas para moradores do Nordeste lá no passado, e isso mudou com o Bolsa Família. O Bolsa Família passou a fazer a transferência direta, dando poder de consumo diretamente às famílias, né? Outro objetivo é contribuir para a interrupção do ciclo de reprodução da pobreza, ou seja, a pobreza de fato era aquela coisa, quem nasceu pobre gera filhos pobres, e os filhos geram outros filhos pobres,
e o Bolsa Família ele interrompe isso, promover o desenvolvimento e proteção social das famílias, crianças, adolescentes e jovens em situação de pobreza, né? E assim o programa tem requisitos, cadastro único, o cadastro é feito pelos municípios no cadastro único, que é um cadastro operado pela Caixa. As pessoas têm que ter, as famílias têm que ter renda por pessoa de até R$ 218, renda mensal. O benefício deve ser pago preferencialmente à mulher mãe de família, preferencialmente, né? Então, isso é algo também que é extremamente importante para o programa, porque estatisticamente as mães de família elas não abandonam os filhos, né? Diferente dos pais que frequentemente abandonam, vão procurar, às vezes geram outras famílias, né? Mas a mãe de família ela permanece com os filhos e o programa procura reconhecer isso. Realização de pré-natal, cumprimento do calendário de vacina e frequência escolar mínima, tá? Então, isso é outro item que é bastante importante para o programa, né? E assim, benefícios financeiros, né? O benefício de R$ 142 por integrante da família, mas ele é complementado para chegar até 600. Se o valor ficar abaixo de 600, ele recebe necessariamente 600, a família recebe necessariamente 600. E aí essa complementação de primeira infância de R$ 150 por criança até 7 anos e 50 para acima de 7 até 18 incompletos. É, Ainda, a Caixa dá assistência técnica aos municípios para fazer a gestão do cadastro, né? O jovem beneficiário ele pode entrar no ensino superior sem perder acesso ao programa, né? O programa tem uma articulação com o Pronatec, né? E tem uma informação aí que a gente acha muito relevante, que é assim, em 2024, a gente trouxe o último ano fechado, mais de 1.300.000 pessoas saíram voluntariamente do programa, contrariando algo que está no senso comum aí das pessoas, de que as pessoas querem ficar dependentes do Bolsa Família, né? Então a gente vê aí claramente um registro de que quando as pessoas se sentem independentes, elas pedem para sair do programa, né? E assim, buscam a sua própria sustentação. E aí algumas condicionalidades voltadas para a educação que a gente também quer registrar, né? Existe um acompanhamento dos beneficiários do programa, né? Esse acompanhamento em 2020, nesse trecho de 2024 que a gente também pegou fechado, né? Atingiu 86% dos estudantes e desses 86, mais de 95 cumpriram a frequência mínima exigida, né? Algo também que às vezes as pessoas falam de maneira equivocada, né? Que as pessoas estão recebendo o programa sem qualquer contrapartida, né? Isso não é verdade. Esse acompanhamento é extremamente rigoroso por parte das ferramentas do programa, né? E aí, assim, a gente traz aqui mais uma informação relativa ao programa, que é assim, em 2024, 44% do total de beneficiários e 49% do total do programa foram pagos no Nordeste, onde de fato a gente viu lá no começo, naqueles gráficos de pizza, que é onde está concentrada a pobreza no Brasil. E aqui a gente traz informações mais recentes nessa tela, tá? É, Essas informações, elas já falam aí do censo de 2010 e de estimativa de 2024. A gente vê aí a população do Nordeste reduzindo percentualmente em relação ao todo do Brasil e a renda, né, o PIB do Nordeste aumentando percentualmente. Vocês veem aí nesse gráfico central, esse gráfico de barra, né, a comparação, essa barra azul é a barra de PIB e essa barra vermelha é a barra de população. A gente vê claramente aí né, um decréscimo percentual da população e uma subida do PIB. E assim, é, é, trazer aí o colega que falou aqui, né, antes de mim, tem formação em economia, eu também sou formado em economia, e para mim isso aqui fica muito claro, o efeito multiplicador da renda, né? É aquela coisa, quando a gente faz um investimento no topo da pirâmide, ocorre um fenômeno chamado entesouramento. Parte do recurso sai e ele é poupado. Quando a gente faz um investimento na base da pirâmide, na base de renda da pirâmide, esse recurso ele é completamente gasto. E isso volta para a economia e gera mais moeda. Então, isso é um fenômeno que está acontecendo hoje, né? E aí, a gente vê uma cena nova no Nordeste aí, com alguns, isso aí já são sites, né, que eu quis trazer aqui, né,
que estão mudando completamente a cara do Nordeste, né? Vocês veem aí, assim, a gente pode destacar o filho de doméstica e pedreiro, primeiro lugar em medicina na USP, né? A criação uma unidade do ITA lá em Fortaleza. Inclusive, isso é reflexo de uma grande quantidade de estudantes cearenses que são aprovados no ITA, né? E aí o ITA está instalando agora, isso está em fase de elaboração, de conclusão, né? O ITA se instalando lá no Ceará e contratando pessoas para concluir a instalação. O Nordeste cresce acima da média nacional e se destaca no cenário econômico. Isso é uma notícia de 2025, lá da FGV. Então a gente vê claramente assim o reflexo de uma aplicação. É, é inevitável a gente relacionar isso com o Bolsa Família. Existem outros aspectos, mas é inevitável relacionar com o fato de que parte da população que estava totalmente excluída do mercado de consumo, essa parte da população ela começou a interferir. E aqui, né, eu sou pernambucano de nascimento, e aqui algumas coisas que aconteceram lá em Pernambuco depois desse momento, e a gente vê, isso aqui são fábricas que foram instaladas no interior do estado, e são fábricas muito relacionadas com esse tipo de consumo mais da base da população, que é o consumo de alimentos, e a Erval é uma fábrica de colchões, né? Então, ficava mais barato, né, por conta do aumento do consumo desses bens básicos produzir no Nordeste do que fazer o transporte dessa mercadoria, né, do Sudeste para cá. Então, as fábricas começaram a se instalar no Nordeste, aí gerando mais emprego e mais renda, tá? Então, assim, até nesse ambiente aí, né, a gente traz uma sugestão de política pública, tá? Que é assim, é de colocar nos municípios, aí dentro da sede das prefeituras, unidades de atendimento, isso já é possível fazer, unidades de atendimento vinculadas a agências da Caixa, que permitam que o beneficiário do Bolsa Família tenha acesso a resolver problemas seus do dia a dia, como contas, senhas, cartões, sem sair do município. Se a gente conseguir evitar esse deslocamento, a gente vai evitar a despesa de transporte, que isso é muito importante para o beneficiário do Bolsa Família. A despesa de transporte para ele é destruidora de renda, então evitar esse transporte dele para fora do município. Além disso, ele vai gastar o recurso dele no município, que vai ajudar a desenvolver o município. Isso já é possível fazer, isso a gente já consegue fazer. Mas se a gente transformar isso em política pública, a gente vai multiplicar isso bastante, tá? E eu deixo aqui como uma reflexão, para concluir aqui a minha fala, uma frase que é muito dita, mas que foi atribuída em algum momento aí ao governador Eduardo Campos de Pernambuco, que é essa frase aí: subsidiar bancos é investimento, subsidiar pobres é assistencialismo, né? Então, um contrassenso com relação a tudo isso que a gente trouxe aqui, e eu deixo isso aqui para a gente, né, refletir todo mundo, agradecer demais a oportunidade de estar aqui com vocês, e deixo aqui, Marília, o meu abraço a todos.